Boa noite, meus queridos, paz e graça. O Senhor seja louvado por esta rica oportunidade e privilégio que o Deus nos concede de estarmos aqui, louvando a Ele, exaltando ao Senhor, e nesse momento iremos aprender juntos um pouco mais da palavra de Deus. Estamos expondo a carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós iremos aqui ver o capítulo 3, não ele todo, não ele completo, a gente vai ficar apenas resumido aos 8 primeiros versículos, mas com certeza o Senhor nos guiará e nos ajudará nesse momento de exposição da palavra, meditação e compreensão. Minha oração é que Deus desde já nos abençoe, à medida que a gente for expondo aqui, que o Senhor vá revelando a sua palavra e colocando no nosso coração. Amém? Então abra aí Romanos capítulo 3, a gente vai ler aqui apenas os 8 primeiros versículos. E logo mais a gente está aqui meditando um pouco aqui em cada versículo. Romanos capítulo 3 fala sobre resposta de Paulo a algumas objeções aqui dos judeus. Romanos capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Todos acharam? Graças a Deus. Quem porventura não está com a Bíblia pode acompanhar aqui no nosso projetor aqui. Verso 1 diz assim a palavra do Senhor: Qual é então a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Verso 5. Mas, se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não, do contrário, como Deus julgará o mundo? Verso 7. E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória... deixa eu repetir o 7. E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador. Verso 8. E porque não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Curva sua cabeça. Senhor meu Deus, em nome de Jesus te louvamos por esta reunião, por tua bondade e misericórdia revelada a nós. Obrigado, Senhor, por esta tua palavra a qual nós lemos, e te peço, meu Deus, que ilumine nossa mente neste momento na compreensão da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, rogo ao teu Espírito Santo, que nos instrua neste momento, Senhor, e que a tua palavra, meu Deus, nos mostre o teu querer, a tua vontade, meu Deus, e que aplicamos, meu Deus, como já foi orado pelo presbítero Jerônimo, essa palavra, meu Deus, em nosso ser, nos transformando, nos moldando, meu Pai, com um caráter, Senhor, genuíno da pessoa de Cristo. Nos instrui para a honra e glória do teu santo nome, que as verdades, meu Deus, que estão contidas nesse texto, sejam, meu Pai, compreendidas por todos nós que aqui estamos, na direção do Espírito Santo, Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém e amém. Bem, meus amados irmãos, aos irmãos que já estão aqui acompanhando com a gente essas exposições, mas tem alguns que estão nos visitando aqui, eu não vou introduzir todos os 2 capítulos anteriores, mas vou apresentar aqui a vocês que não acompanham os sermões passados,
dois pontos muito centrais e importantes dessa carta, a qual Paulo trata aqui aos Romanos. Paulo escreve Romanos com dois públicos-alvo em mente: judeus e gentios. A gente viu isso na exposição do capítulo 1 e do capítulo 2. São estes dois povos, essas duas pessoas que Paulo se dirige ali quando escreve essa carta. A gente viu aqui ele tratando, por exemplo, no capítulo 2, sobre a forma com que os judeus estavam ali se portando de maneira inadequada, e Paulo ali então os repreendeu em face, dessa sua conduta. Na exposição do capítulo 2, foi notório o sentimento de exclusividade dos judeus. A gente viu aqui, quando o nosso presbítero Gero trouxe aqui o estudo, a gente percebe os judeus muito exclusivistas, no sentido de que, pelo fato de que eles detêm as promessas do Senhor, então eles estavam com esse sentimento muito intrínseco a eles. E diga-se de passagem, por conta dessa verdade, eles tinham uma certa razão de se verem como não superiores, mas nesse sentimento de que de fato eles eram um povo especial. E é bem verdade que os judeus tinham posição vantajosa em relação aos demais povos, porém isso não os isenta ou tirava deles a culpa do pecado. A lei e a circuncisão não lhes davam garantia de imunidade no julgamento. É com este discurso que Paulo surge, desconstruindo o sentimento de exclusividade dos judeus, que estava alicerçado ou fundamentado numa falsa confiança oriunda, que tem origem em seus escritos teológicos. Então, os judeus, eles estavam alicerçados, só que de maneira falaciosa, no seu discurso, porque eles entendiam, por mais que Deus tinha tido essa aliança com eles, por mais que o Senhor tivesse os escolhido, eles tinham esse privilégio a favor deles, mas isso trouxe para eles também um sentimento de exclusividade, e a gente sempre vê muita repreensão nesse sentido do apóstolo Paulo. E no capítulo 3 aqui a gente vai observar que Paulo vai continuar os repreendendo, os exortando e também os orientando. Com esta problemática suscitada ou levantada por Paulo, aos olhos dos judeus parecia colocar em dúvida a aliança, as promessas e o próprio caráter de Deus. John Stott comenta que os judeus reagiram a Paulo com um misto de sentimentos envolvendo incredulidade e indignação, pois para eles, para os judeus, toda esta tese paulina seria uma ofensa, um desrespeito e um insulto daquilo que constitui as próprias bases do judaísmo, a saber, o caráter de Deus e a sua aliança. E a gente vai entender porque os judeus, eles iniciam o capítulo 3 trazendo alguns questionamentos, e Paulo vai responder esses questionamentos. Daí eles levantarem tantas objeções aos ensinos de Paulo, inclusive o título do capítulo 3 está aí: Paulo responde a objeções, a questionamentos e colocações dos judeus para com Paulo. E nós vamos entender melhor isso à medida que a gente for aqui lendo e estudando. Aqui no capítulo 3, Paulo se vale de um artifício literário bastante usado desde a antiga Grécia pelos filósofos, conhecido como diatribe, que é a arte de desenvolver um discurso com seus críticos, primeiro apresentando as objeções e depois respondendo as perguntas. Por isso, nós vemos aí o título, como eu já mencionei: Paulo responde a objeções aqui dos judeus. O John Stott ainda identifica 4 objeções dos judeus
ao discurso de Paulo, do finalzinho do capítulo 2, nós vamos entender melhor o porquê que se discorre então essas objeções aqui no capítulo 3. Se nós voltarmos aqui, pegando aqui a partir do versículo 24 do capítulo 2, nós vamos observar que Paulo faz diversas advertências, diversas posturas que os judeus estavam tomando. Ele começa dizendo no versículo 24: pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ele continua dizendo: portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E ele continua: e se aquele que é incircunciso, note essa dura colocação que Paulo apresenta para eles aqui, e se aquele que é incircunciso por natureza, ou seja, aquele que não era judeu de natureza, se este cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Então, estes questionamentos que Paulo apresenta aqui, que Paulo então, como eu mencionei anteriormente, ele desconstrói toda essa pretensa segurança que os judeus tinham. Quando Paulo desconstrói com essas verdades, que então os discípulos, que então os judeus, nós não conseguimos identificar aqui no texto, lendo rapidamente, mas é como que houvesse um intervalo de tempo aqui no finalzinho do capítulo 2 e entrando no capítulo 3, e houvesse questionamento dos judeus, certo, acerca do que Paulo os apresentou. E então, por conta dessa apresentação dos judeus, de que eles eram judeus, e pelo fato de terem a lei, mas eles não se portavam e não se comportavam realmente como era esperado deles. Eles eram em muitos pontos presunçosos, arrogantes, e eles também tinham esse sentimento de exclusividade, de que as promessas de Deus, de que todas as bênçãos do Senhor, as promessas de redenção, de aliança, eram tão somente e exclusivamente deles. Nenhum outro povo tinha direito, nenhum outro povo era bem visto, vamos dizer assim, aos olhos de Deus. Era somente com eles o propósito. E nós notamos que essa verdade, né, dos judeus sempre foi muito combatida. A gente vê, por exemplo, quando Pedro, ali no início da igreja primitiva, foi necessário com que Jesus lhe desse uma visão de diversos animais que fazia parte da lei cerimonial, a qual eles não se alimentavam. Então foi preciso que o Senhor mostrasse uma visão e dissesse a Pedro que tudo que Deus criou, tudo que Deus fez é bom, e tudo que Deus criou é então puro, demonstrando então para que ele entendesse que o anúncio do Evangelho, a pregação do Evangelho não era algo tão somente exclusivo dos judeus, mas que todo aquele que viesse a crer, então seria abraçado e arrolado, vamos dizer assim, nesse povo da promessa. Então, não só Pedro, mas outras passagens do Novo Testamento vai nos mostrar que havia, e do Antigo Testamento também, que vai nos mostrar que tinha essa percepção, havia essa percepção de exclusividade do povo judeu, do povo hebreu, porque eles entendiam que essas promessas, essa aliança, elas só eram ali exclusivas deles, mas o Senhor Deus se encarregou de mostrar com o tempo, para que eles pudessem então compreender que não era algo tão exclusivo deles, uma vez que a promessa, a aliança foram para eles, mas eles também rejeitaram essa promessa e eles também desconsideraram algumas verdades. E por isso, meus amados irmãos, que
Paulo está aqui os repreendendo, direcionado pelo Senhor. Então, o John Stott aqui, como eu mencionei, ele identifica nesse texto essas 4 objeções aqui, feitas aqui pelos judeus, questionando então a Paulo. E ele elencou aqui, e nós temos a primeira, em que eles se contrapõem aos ensinos de Paulo, considerando, que esses ensinos é uma sabotagem da aliança de Deus. Nós vimos aí nos versículos 1 e 2. O segundo ponto é que os ensinos de Paulo anulam a fidelidade de Deus, versículos 3 e 4. Terceiro ponto, que os ensinos de Paulo contradizem a justiça de Deus, versículos 6 e 7. E quarto ponto, que os ensinos de Paulo são uma falsa promoção da glória de Deus, versículos finais 7 e 8. Então nós vamos ver aqui agora melhor esses pontos aqui, essas objeções levantadas pelos judeus. Os judeus inconformados com a teologia de Paulo, que desconstruiu os alicerces de sua pretensa ou exagerada segurança, investem contra o apóstolo com a seguinte pergunta. Versículo 1 nós vemos aí. E se você notou o que eu mencionei aqui agora, o Hernandes Dias Lopes, comentando essa passagem, ele nos aponta que os judeus, estando inconformados ali, porque Paulo desconstruiu uma segurança que até então eles tinham, eles então questionam e perguntam. Quando a gente lê de maneira simples, superficial, nós vemos aqui no versículo 1, por exemplo, Paulo quem está aqui questionando, né? Mas lembre-se de que, como eu citei anteriormente, Paulo está se valendo aqui deste artifício literário, que compõe-se em você trabalhar essa forma de abordagem em que você refaz essa pergunta, você repete esta pergunta para que então ele possa dar a devida resposta. Então, na verdade, quando nós lemos aqui, qual é então a vantagem do judeu, não é simplesmente uma colocação de Paulo. Paulo está repetindo uma pergunta que foi feita pelos judeus quando Paulo então apresenta aqui o finalzinho do capítulo 22, do capítulo 2, onde Paulo questiona eles acerca de que por que eles têm esse comportamento. E em face dessa apresentação de Paulo, então eles questionam e dizem, então talvez tome mais sentido se a gente ler dessa forma. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Paulo repetindo a pergunta feita, e ele responde sobre qual é a utilidade da circuncisão, muita, sobre todos os aspectos. Então Paulo ele repete a pergunta para tomar mais base na sua resposta que ele vai dar posteriormente. Então nós vemos que Paulo repete a pergunta e já responde no versículo 2. Ele diz que a vantagem do judeu e a utilidade da circuncisão é muita sobre todos os aspectos. E ele reforça, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Paulo e os judeus estavam em pleno acordo com o fato de que Deus havia escolhido os judeus como povo especial e dado a lei e a circuncisão. Por essa colocação de Paulo, tentando responder essa primeira objeção, essa primeira pergunta, nós notamos que, assim como os judeus entendiam o seu direito, vamos dizer assim, especial, Paulo também entendia quando ele repete a pergunta e quando ele afirma que a vantagem é muita sobre todos os aspectos. Então ele entende
que há essa particularidade realmente. E nos é notório porque ele coloca aqui no texto, afirmando que há muita realmente importância sobre muitos aspectos. E ele ressalta quando ele diz, principalmente porque aos judeus, ao povo judeu, é que foram então confiados os oráculos de Deus. É que foi confiado então os ensinamentos, a lei do Senhor, as promessas, foi confiado ao povo judeu. Então Paulo entende, assim como os judeus, que havia sim esse povo especial aos olhos do Senhor. Paulo entendia, pela resposta no versículo 2, o fato de que os judeus e a nenhuma outra nação foi atribuído o privilégio singular de serem eles os guardiões dos oráculos de Deus, ou seja, dos preceitos, das ordenanças, das promessas e da lei. Foi aos judeus que foram então foi então dado e passado para eles de maneira divina essas verdades, os oráculos de Deus, que quer dizer isso, os preceitos, as ordenanças, as promessas e a lei foram confiadas e foram dadas a eles. E é por isso que nós notamos aqui que os judeus tinham esse sentimento de exclusividade. Eles entendiam que essas promessas, que a aliança do Senhor foi feita com eles. E portanto, e por isso era que eles se valiam dessa verdade e começavam então a querer se sobressair, se sobrepor sobre os demais povos. Lembra da oração, né, do fariseu e do publicano? É bem típico dessa realidade. Enquanto que o fariseu orava ali, batendo no peito e dizendo: ó Deus, eu não sou como este, porque eu jejum, eu dou o dízimo de tudo que possuo. E ele começa ali a elencar algumas das atitudes que ele toma, porque ele era um judeu. Então orava 3 vezes por dia, dava o dízimo de tudo que possuía, era alguém que observava a lei, mas note a intenção do coração dele, a desconsideração pelo seu próximo, que foi um dos pontos, uma das teclas que mais o Senhor Jesus Cristo nos orientou, nos ensinou que devíamos tomar. O amor ao próximo, ao semelhante, aquele que está próximo realmente. E perceba que a oração do publicano era que nem mesmo ele ousava olhar para os céus, mas ele ali de cabeça baixa, humilhada, ele reconhecia a sua miséria, o seu pecado, e ele expressa que nem mesmo era digno de estar ali, de estar orando, de estar se portando até o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo nos dá uma enorme e tremenda lição, nos afirmando quem foi que desceu justificado daquele templo, que foi o publicano. Publicano eram pessoas mal vistas pelos fariseus, não tinham uma relação tão amigável, muito boa. Era visto como a escória ali da sociedade. Então, meus amados irmãos, nós notamos que os judeus eles tinham essa percepção de que eles tinham essas promessas do Senhor ao seu favor, muito embora tinham, mas precisavam ser orientados realmente como era que deveriam se portar. O problema era que os judeus pensavam que possuir os oráculos de Deus era um privilégio, e apenas um privilégio, e não uma responsabilidade. Isso aqui é muito importante, meus amados irmãos, da gente entender e tomar como aprendizado para nós. Já diz o ditado, né? A quem mais é dado, mais é cobrado. E uma vez que os judeus receberam os oráculos de Deus, receberam todo esse privilégio como eles bem entendiam, mas percebam que como o Hernando Dias Lopes comenta aqui, o problema era que os judeus pensavam que possuir os oráculos de Deus era um privilégio e ponto. Mas muito mais do que um privilégio, era uma responsabilidade. Uma responsabilidade de como eles deveriam agora usufruir essa realidade, honrando e glorificando ao Senhor,
e também sendo misericordiosos para com aqueles que iriam também abraçar e aceitar esta conduta de vida em que agrada ao Senhor. Então, achei muito pertinente, muito bem colocado essa verdade aqui. E, meus amados irmãos, essa compreensão que a gente precisa ter. Quando alguém diz assim, nossa, olha, você tem uma voz bonita, você louva bem, a gente sente muito bom quando você está louvando, você toca muito, você prega bem. Essa colocação, abrindo aqui um parênteses e trazendo para a nossa realidade, meus irmãos, não é para que a gente se enche, porque ao ponto que alguém diz isso, nos é dado e colocado uma imensa responsabilidade, de que nós temos agora muito mais zelo, muito mais cuidado com a nossa conduta até então. Porque isso significa o quê? Que há os olhos e as expectativas de pessoas sobre nós. E tendo em vista a boa conduta, o bom zelo do testemunho, da vida exemplar cristã, esse argumento ele traz muito mais peso quando nós recebemos um elogio do tipo. Então, note o peso e a responsabilidade aqui que estava em cima dos judeus, que a gente traz aqui como um aprendizado para nós. O segundo ponto aqui, nós vimos o primeiro, que os ensinos de Paulo, a perspectiva dos judeus aqui, era uma sabotagem da aliança de Deus. O segundo ponto, que os ensinos de Paulo anulam a fidelidade de Deus. E nós vamos ver aqui que eles continuam então essas suas objeções, esses seus questionamentos e, consequentemente, a resposta de Paulo posteriormente. Nós lemos aqui no versículo 3 e 4. E então, ou e daí, como está nesta outra versão. Se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mais uma vez aqui, aquela mesma ideia que Paulo está usando, se valendo. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Paulo refazendo novamente aqui a pergunta e já respondendo de imediato: de modo nenhum. John Stott diz que a ideia seria mais ou menos esta aqui: se alguém a quem as promessas de Deus foram confiadas não lhes corresponder com confiança, será que a sua falta de confiança destruiria a confiabilidade de Deus? Se o povo de Deus é infiel, isso significa necessariamente que Deus também o é? Esse questionamento aqui, meus amados irmãos, não nos é tão estranho, a gente já é familiarizado, né? Porque temos aí alguns versículos, né, que mostram que se nós permanecermos infiéis, o Senhor, Ele continuará sendo fiel à sua promessa, à sua aliança. Então, quando o John Stott, ele coloca aqui nessa perspectiva, seria mais ou menos assim: se Deus confia a alguém uma determinada promessa, e essa pessoa não corresponder com confiança, essa pessoa então desacredita, desconfia, não age como se deveria ser esperado. Então, será que a falta de confiança destruiria a confiabilidade de Deus? É óbvio e é claro que não, como Paulo bem responde aqui já no versículo 4. Toda vez que o testemunho divino é duvidoso pelo testemunho humano, seja o homem considerado mentiroso, é o que Paulo afirma aqui na continuação do versículo 4.
Paulo refaz a pergunta no verso 3 e afirma que de modo nenhum, é óbvio, e seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, conforme está escrito, e ele faz aqui uma citação. Então, note que toda vez que acontecer algo nessa perspectiva, como o John Stott comenta aqui, toda vez que o testemunho divino é duvidoso pelo testemunho humano, não é que seja colocado em dúvida, seja colocada em questão as promessas e o testemunho de Deus, não, mas se pela conduta do homem, como nós vimos aqui, for colocado em dúvida, então que nós fiquemos o quê? Com a palavra de Deus, fiquemos com o ensinamento do Senhor, é o que ele afirma aqui, o que Paulo afirma aqui, que todo ser humano então seja mentiroso e seja verdadeiro e seja fiel o Senhor, louvado seja Deus, e nós sabemos que o Senhor, ele é e ele permanece fiel. Amém? A terceira objeção aqui, que nós vamos ver agora no versículo 5 e 6, nós vamos observar que eles vão continuar questionando e perguntando, e sempre trazendo à memória dos irmãos que tudo isso oriundo, do finalzinho da exposição de Paulo aqui no capítulo 2. Versículos 5 e 6. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Paulo vem argumentando desde o capítulo 1 de Romanos, do verso 18 em diante, que Deus julgará os gentios pelo mau uso que fizeram do conhecimento recebido. Então, lá no versículo 18 está dito, que a ira de Deus se revela do céu à terra contra toda impiedade dos homens, porque os homens, então, no decorrer da exposição do discurso de Paulo ali, nós notamos que por qual é o motivo que Deus, então, revela a sua ira contra os homens. Porque os homens desconstruíram a glória de Deus, desfizeram a glória de Deus em semelhança de homens, em semelhança de répteis, de quadrúpede. Então, desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo discorre bastante versículo, mostrando para eles, certo, de que o julgamento de Deus já é vindo, já é real. E essa preocupação de Paulo, ela ainda passa pelo capítulo 2. Também demonstrou que os críticos moralistas não ficarão de fora desse julgamento, uma vez que julgam e condenam os outros, quando eles mesmos praticam as mesmas coisas. Está no capítulo 2, do verso 1 ao verso 16. Então, sobre essa terceira objeção aqui dos judeus, de que se a injustiça deles evidencia a justiça de Deus, o que diremos? Sobre essa objeção, a gente encontra Paulo, que já vinha, desde o primeiro capítulo, mostrando para eles como é que se dá o julgamento de Deus. O julgamento de Deus se dá sobre aqueles que desobedecem os oráculos do Senhor, que não se submetem à soberana vontade de Deus, que então se tornam duros e tardios em ouvir e se arrepender sobre tudo o que Deus requer para com o seu povo. E Paulo enumera, mostrando aqui, que o início disso é os gentios, que é a abordagem que Paulo faz em Romanos 1,18. Deus então castigando os gentios, e não apenas os gentios, mas no capítulo 2 Paulo já mostra que as consequências da desobediência, que Deus também pesa sobre aqueles que também detêm o conhecimento, que no caso, capítulo 2 aqui a gente abordou mais na perspectiva dos judeus, ao povo que trazia os oráculos de Deus, como nós já vimos aqui. Mas perceba que Paulo está mostrando que a justiça de Deus
ela é derramada em forma de punição, tanto aos ímpios, quanto também àqueles que são povo de Deus. Desde que esses não obedeçam a palavra do Senhor, eles vão sim colher os frutos da desobediência. Isso foi visto desde o capítulo 1 ao capítulo 2. Agora, Paulo desconstrói a falsa confiança dos judeus que se vangloriam na lei e na incircuncisão. E na circuncisão, melhor dizendo, perdão, que é a abordagem que ele faz do capítulo 2, do verso 17 até o 29, que nós lemos aqui alguns versículos anteriormente. Então, ele abordando diretamente aqui aos judeus, ele vem desconstruindo aquela perspectiva falsa, de uma falsa confiança que os judeus tinham em se vangloriar, porque eles eram os detentores da lei e da circuncisão. Paulo, então, desconstrói essa pretensa, essa falsa confiança que eles tinham no capítulo anterior, por isso que nós estamos abordando aqui agora esses questionamentos deles aqui. O fato, porém, de que o pecado humano ocasiona... O fato, porém, de que o pecado humano ocasiona a manifestação da justiça divina, não isenta o homem de culpa, nem torna injusta a ira divina. Com este penúltimo argumento, Paulo mostra a imparcialidade de Deus ao julgar com sua reta justiça. Perceba que os judeus, pelo fato deles deterem essas promessas de Deus, a lei, eles queriam se portar de acordo com a própria compreensão da conduta deles. A gente já é povo de Deus mesmo, então a gente é o povo aqui escolhido do Senhor, está tudo bem, está tudo certo. E me parece, meus amados irmãos, que esse princípio e esse sentimento ainda é algo real em nosso meio, algo real em nossos dias. Esse sentimento de farisaísmo, de porque você detém um pouco de conhecimento da palavra de Deus. Nós temos aí, por exemplo, em nosso meio, o hipercalvinismo, que muito embora a visão, a compreensão que Calvino teve do quesito salvação, em que o homem não contribui em absolutamente nada para a sua salvação, isso esteja na Bíblia, é uma doutrina fundamentada na Bíblia, mas por um outro lado nós temos aí discípulos de Calvino que já trazem uma outra visão, já argumentam que, ora, se nós estamos salvos, e de fato estamos, a igreja do Senhor, por aqueles a quem Deus morreu, se estamos salvos, então vamos viver à vontade, vamos fazer o que dá na telha, a gente não precisa inclusive de cumprir a ordenança do Senhor de ir e por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crê e ser batizado seja salvo, porque no final das contas, no fim de tudo, Deus vai salvar aqueles que Ele predeterminou antes da fundação do mundo. Então, em cima dessa perspectiva, nós notamos, irmãos, que há os exageros. Pelo fato, irmãos, inclusive foi até pauta aqui, né, da nossa escola bíblica dominical, hoje, sobre essa ideia de que alguns, por não examinarem, querem aplicar as suas traduções, as suas interpretações à Bíblia, ao texto sagrado. E aí começa a entrar o quê? O relativismo no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Tudo é relativo, né? Tu crê da tua forma, eu creio da minha, sigo o meu caminho, tu segue o teu. No final das contas, todo o caminho vai dar em Deus, e isso é verdade, né? Agora, todos os caminhos convergirão no Senhor, porém, para a salvação eterna, só Jesus Cristo. Para a vida eterna, para ouvir o vinde benditos de meu Pai, entrar na morada que está preparada para vocês desde a fundação do mundo,
somente em Jesus Cristo, fazendo a sua vontade, seguindo os seus ensinamentos. E a interpretação bíblica não é eu interpreto de uma forma e você interpreta de outra. A interpretação bíblica tem que ser uma só. Agora, por que é que surge essa dificuldade de interpretação? Porque a maioria não estuda, a maioria vai colhendo o que se ouve, não tem zelo realmente em querer buscar e se aprofundar no conhecimento bíblico, e aí vão surgindo esses problemas. Ou seja, o problema, como alguém já disse, né, que a mãe de todas as heresias é a Bíblia, é uma heresia quem afirmou isso. O problema das heresias está na mente humana, ela é muito fértil. A gente tem aí uma infinidade de seitas, de homens que tiveram alguns pensamentos, algum momento de emoções, e não se valeram da Bíblia Sagrada, e não se contentam com a Bíblia Sagrada. Porque, note, meus amados irmãos, que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no início da carta, ele já começa repreendendo de forma severa de que esse evangelho a qual nós temos, ele tem que ser suficiente para a igreja, ele precisa ser suficiente para a igreja não precisa estar buscando outras revelações, a igreja hoje não mais precisa estar buscando outros acréscimos ao que nós já temos, porque, meus amados irmãos, quando há margem para isso, começam a surgir os problemas e a heresia no meio da igreja. Então, perceba que Paulo começa mostrando aqui que Deus, ele é justo, reto na sua forma de julgar, porque Deus, ele é imparcial. Deus começa, pela apresentação de Paulo aqui, desde o capítulo 1, a julgar a conduta errada dos ímpios, do povo que não teme ao Senhor. Mas no capítulo 2, ele também julga, e de maneira severa, assim como foi apresentado aqui, Deus, ele se encarrega de instruir, advertindo, corrigindo, mostrando que o fato de os judeus, e obviamente esse ensinamento perpassa para a igreja do Senhor, o fato de nós termos o conhecimento de Deus, termos a Bíblia Sagrada, sermos um povo eleito pelo Senhor, isso não tem que nos tomar como, por exemplo, eu no início da minha fé, vou me citar como exemplo, eu era um dos que me identificava com essa exclusividade, de você bater no peito e dizer, eu sou um salvo e tu sou um condenado, porque tu não faz isso que eu faço, porque tu não faz isso que eu faço. E esse sentimento, meus amados irmãos, não é um sentimento genuíno, porque quando nós nos encontramos verdadeiramente com a graça de Cristo, nós somos tomados de uma sensibilidade ao ponto de nós olharmos para o nosso semelhante e nós não o excluir da nossa vida, mas de querer que ele esteja perto de nós, para que com a semente da palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus, o nosso amigo, o nosso parente, seja ganho para o Senhor, para que a mesma graça que nós desfrutamos, ele também possa desfrutar. E não querer expulsar as pessoas de perto de nós. E aqui vale uma orientação, meus irmãos, cuidado para que isso também não vire um legalismo ao ponto da gente dizer, então agora eu vou estar em todo ambiente, eu vou estar perto de todo tipo de pessoas e todo tipo de comportamento. Não é essa a perspectiva, mas é o rol de amigos que nós temos e familiares que nós temos, que estão sempre próximos de nós, que não são crentes, que nós temos a oportunidade de anunciar a Cristo, as verdades do Evangelho, sem expulsar as pessoas de perto de nós. Lembrei-me agora de uma situação em que eu não estava presente, mas me relataram depois, e pelo fato de, em outra oportunidade, eu ter presenciado, então fiz uma ligação de que era verdadeiro, de uma pessoa crente, né, da igreja há muito tempo, que estava em um trabalho com os colegas de trabalho, e ele sendo tomado, né, por essa exclusividade. Olha, porque tu está no inferno, porque tu está condenado, porque tu isso, porque tu aquilo. Meus amados irmãos, a função do cristão
do crente é pregar a Cristo, é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É mostrar sim o pecado, mostrar sim, evidenciar que o pecado condena, o pecado ele conduz as pessoas e traz às pessoas inúmeras consequências, mas determinar quem está salvo e quem está condenado, por mais que aparentemente aos nossos olhos isso nos seja visível, mas nós precisamos, irmãos, ponderar e apenas nos contentar com o anúncio do Evangelho. Não é dizer assim, Jesus te ama e está voltando e tem um plano para a tua vida, que particularmente eu acho esse discurso falido. Presenciei outro dia uma mulher evangelizando na rua, entregando um panfleto, Jesus te ama e está voltando e tem um plano para a tua vida. A língua coçou, mas não sei por que eu não fiz. É vontade de perguntar, então quer dizer que se eu tiver como um adúltero, como um prostituto, como um beberrão, agressor da minha esposa, de meus filhos, não tenho uma conduta na sociedade, significa então que Jesus me ama, está voltando e tem um plano para a minha vida, então eu posso continuar como estou? Então, anunciar a Cristo é o dever da igreja, pregar o Evangelho e deixar que o ato de conversão, de mudança de vida, quem faz é o Senhor. Aos nossos olhos, para a gente voltar aqui, aos nossos olhos, os dois ladrões que estavam na cruz, se não tivesse sido relatado o que aconteceu, a gente absolveria aqueles dois homens que estavam ali? Jesus, é claro que a gente absolveria, porque nós sabemos que ele estava ali de maneira injusta. Mas os dois ladrões que estavam na cruz, nós os absolveria? A pergunta é uma só, é claro que não. Porque se o ladrão está na cruz, quem era condenado a morrer de cruz, era porque estava na igreja, orando, pregando, evangelizando, sendo bom com as pessoas? Retira a perspectiva de Cristo, tá? Não estou falando do Senhor, o Senhor estava lá injustamente, mas os ladrões que estavam na cruz, os malfeitores que estavam ali, aí a ação divina se manifesta a um que de maneira eficaz reconhece a soberania de Cristo e clama e pede que o Senhor lembre-se dele quando estiver no reino. Então, meus amados irmãos, note que o fato de nós termos a graça de Deus sobre nossa vida, de termos sido alcançados, de nós termos a revelação da palavra, nós temos o auxílio do Espírito Santo em nossa vida, os anjos do Senhor a nos guardar e nos proteger. Nós devemos, meus irmãos, louvar e engrandecer a Deus por isso. Nós devemos exaltar ao Senhor com a nossa vida, uma vida reta, uma conduta exemplar diante da sociedade para com a nossa família, revelando e exaltando o bom testemunho. Isso é algo imprescindível para a nossa vida. Mas a gente jamais podemos, meus irmãos, sermos tomados de um inchaço, de uma perspectiva de sermos colocados em um pedestal por nós mesmos e dizer, eis que eu sou o modelo, e eis que eu tenho as promessas de Deus, e eis que eu sou salvo, e eis que vocês estão condenados, então apartem-se de mim, ó miseráveis pecadores. Essa realidade de sentimento de amor ao próximo é preciso, meus amados irmãos, que seja bem entendida por nós. Inclusive, na continuação da exposição, nós vamos ver que todos, e é o que Paulo já está dizendo aqui no início do capítulo 3, que todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o que Paulo vai dizer mais à frente na exposição do capítulo 3. Partindo aqui para o último ponto, então o que Paulo está mostrando aqui é que a reta justiça de Deus, ela não tem acepção de pessoas, mas ela faz a vontade do Senhor, e nós vamos ver isso mais adiante na próxima exposição. O quarto ponto aqui,
que Paulo então responde a eles está no versículo 7 e no versículo 8. Então nós vamos ver aqui no versículo 7, que numa última tentativa desesperada de argumentação por parte dos judeus, eles ainda questionam e eles perguntam o seguinte: e se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? E obviamente a resposta de Paulo ela vem de imediato no versículo 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal para que venha o que é bom? A condenação destes é justa. A mente adoecida desses judeus argumentava que Deus devia estar muito satisfeito. Preste atenção com essa colocação aqui, ainda na perspectiva do John Stott. A mente adoecida desses judeus argumentava que Deus devia estar muito satisfeito ou até agradecido por lhes estar prestando um serviço. E que serviço era esse quando eles afirmam aqui? Versículo 7, voltando novamente. E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador. A mentira que está sendo citada aqui seria a despeito dos preceitos que eles eram originais, né, que eles tinham recebido de Deus. E eles, por ser povo escolhido, por ser os judeus, eles então viviam nessa verdade de serem povo de Deus, mas eles não estavam tendo uma vida realmente alibada ou alicerçada de acordo com a vontade de Deus. Então, na perspectiva de Paulo aqui, eles estavam vivendo uma mentira, quando Paulo desconstrói todos aqueles argumentos deles. Então, eles colocam aqui essa objeção. Se então esta nossa conduta, né, como está dizendo, essa minha mentira, faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador. Ou seja, se não é a pessoa, né, se é simplesmente a minha circunstância, a minha conduta, que faz com que Deus evidencie a sua justiça, então eu como pessoa não posso ser condenado. É a interpretação que o John Stott aqui encontra para esta passagem. O problema é então com a minha conduta e não com a minha pessoa. Por isso que ele diz que nessa perspectiva aqui dos judeus, a mente deles era adoecida. Era uma mente conturbada nesse sentido. Uma vez que essa mentira colocava em evidência a verdade de Deus para a sua glória, eles raciocinavam da seguinte maneira: se o meu pecado traz vantagem para Deus, por que então sou condenado por esse pecado? Ou seja, nós não éramos para ser condenados e julgados, porque a gente é o povo escolhido de Deus, a gente é o povo eleito, a gente é o povo que trazemos a promessa de Deus. Se o meu pecado traz vantagem para Deus, por que então sou condenado por esse pecado? Se os meus males redundem ou se finalizam em bens para Deus, por que devo ser castigado por eles? Então, a respeito de que eles eram os guardadores de toda a promessa, da aliança, dos preceitos de Deus, eles diziam: nós não podemos ser condenados, a gente não pode jamais ser condenado, independentemente se a gente está em uma conduta de acordo ou não. E é por isso que Paulo afirma no finalzinho do versículo 8: a condenação destes é justa. Porque vocês trazem a promessa, mas não se portam de acordo com ela. E mesmo assim vocês não querem ser exortados, vocês não querem ser punidos. Vocês querem então que Deus faça vista grossa para com vocês. E uma vez que vocês se portam dessa forma, vocês não estão se submetendo
a autoridade de Deus, e por isso que Paulo afirma veementemente a condenação destes, a condenação dos judeus. Nessa perspectiva, ela então é justa. Perceba a forma tão crítica que Paulo aqui está exortando aos judeus. Paulo então afirma no final do versículo 8 que essa ideia falaciosa deles desemboca ou desencadeia em uma justa condenação, pelo fato de que eles não estão se submetendo a se corrigirem, não estão se submetendo a querer realmente abraçar os preceitos da vontade de Deus e caminhar a partir de então em cima dessa realidade, dessa expectativa que a palavra de Deus vem trabalhando com eles aqui. Amém? A gente vai ficar por aqui, a gente não vai dar sequência. Próximo domingo, se Deus assim nos permitir, a gente conclui todo o capítulo 3. Dando sequência aqui, Paulo abordando que todos somos pecadores, e Paulo então vai aqui definir aqui a justificação pela fé em Cristo Jesus. Será muito bom também a gente compreender isso aqui. Essa estudo, meus irmãos, ele traz à nossa alma certeza, segurança e convicção acerca das promessas do Senhor. Amém? Nós ficamos por aqui. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Curve sua cabeça, eu vou orar ao Senhor por essa palavra, para que Deus nos abençoe. Em seguida eu passo para o presbítero Jerônimo, para a gente poder dar sequência aqui. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado, meu Senhor, por Tua palavra, a qual, meu Deus, nós a lemos aqui. Nós estávamos estudando a Tua palavra, meu Deus. Assim como te pedi, Senhor, ainda te peço que, por meio do Espírito Santo, venha, meu Deus, a implantar em nosso ser a Tua palavra, de modo que guardemos a Tua palavra, Senhor, no nosso coração, para, como bem disse o salmista, não pecar contra o Senhor. Que as verdades, meu Deus, da Tua palavra, Senhor, a qual nós vimos aqui, toda esta presunção, prepotência, Deus, dos judeus, em serem o Teu povo, Senhor, mas que não estavam, meu Deus, andando em conformidade à Tua vontade, Deus. Foram exortados pelo apóstolo Paulo. Meu Deus, que esta realidade, esta perspectiva, Senhor, seja-nos, meu Deus, também algo vívido em nosso meio, Pai, em nossa vida, de que nós, meu Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Senhor, meu Deus, nos salvou, o Senhor, nos Teus decretos e propósitos eternos, aprove nos salvar da Tua própria ira, meu Deus, e nos guardar como Teu povo, Senhor. Que nós, meu Deus, que detemos essa graça, que fomos abençoados com essa graça, pois somos nação gentia, Senhor. A promessa, como foi exposto aqui, os oráculos do Senhor, não foi, meu Deus, diretamente para nós enquanto nação, mas por Tua graça, por Teu amor, em Jesus Cristo. Nós, meu Deus, fomos agraciados e fazemos parte hoje, Senhor, por meio da fé que implantaste em nós, do povo escolhido, do povo eleito, santo do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque fazemos parte da promessa e que nós, Senhor, em nome de Jesus, venhamos cada vez mais, Senhor, buscar, meu Deus, um padrão de santidade que agrada ao Senhor, amando o nosso semelhante, considerando, meu Pai, o nosso semelhante, e bem como foi, Senhor, nos instruído na escola bíblica dominical, que venhamos, ó Deus, a sermos serventes, ó Deus, mordomos do Teu reino, Senhor, para que venhamos então servir o nosso próximo, o nosso semelhante, e fazer assim a Tua vontade. Que em nome de Jesus, sejamos cada vez mais instruídos por Tua palavra. Sê conosco, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos abençoa como Teu povo. Em nome de Jesus eu oro, meu Deus, assim, amém e amém. Presbítero.